Obrigada, Isadora. Vamos falar mais sobre o Rio Grande do Sul, mas agora com o Theo Cury, para trazer para a gente um posicionamento da Procuradoria-Geral da República, que questionou uma lei sobre enfrentamento a eventos climáticos. Theo Cury, primeiro trazer aqui o que prevê essa lei e qual foi o entendimento da PGR. Olha, Carol, essa lei ela foi elaborada pelo Rio Grande do Sul depois que o governo federal do presidente Lula sancionou uma outra lei. Então vamos começar pela lei federal. Foi aprovada pelo Congresso Nacional e promulgada pelo presidente Lula uma lei que previa o adiamento da dívida dos estados que estavam com estado de calamidade pública reconhecidos pelo Congresso Nacional. Isso aconteceu lá em maio, vocês vão se lembrar desse caso, por conta justamente da situação do Rio Grande do Sul, mas não excluindo outros estados. Então, o Congresso Nacional aprovou essa lei que prevê o adiamento da dívida de estados que estão com calamidade pública por causa de eventos climáticos extremos reconhecida pelo Congresso Nacional. O presidente Lula, então, promulgou essa lei em maio. E essa lei previa a criação de fundos específicos por esses estados que estão com calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, para que esses fundos fossem abastecidos com o dinheiro que seria pago para as dívidas, mas que seriam direcionados para investimento para enfrentar os danos causados, os prejuízos econômicos e sociais causados pelas fortes chuvas, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Então, diante dessa lei que foi promulgada pelo presidente Lula, foi sancionada, pelo presidente Lula, o Rio Grande do Sul fez uma outra lei. E nessa lei do Rio Grande do Sul, ele cria um plano Rio Grande e um fundo para esse plano. Esse fundo, com recursos públicos, entre outros pontos, essa lei permite o uso dos recursos públicos em fundos privados, ou seja, de natureza privada. O Procurador-Geral da República, o Paulo Gustavo Goné Branco, ele acionou o Supremo Tribunal Federal dizendo que a criação desse fundo, com a previsão de uso de dinheiro público em fundos privados, geridos por entidades privadas, isso fere as normas constitucionais. Isso ataca viola uma série de princípios constitucionais, como, por exemplo, direito financeiro e também ofende princípios da probidade administrativa, da moralidade e da impessoalidade. O Paulo Goné, que é o Procurador-Geral da República, ele foi alertado por 10 procuradores que atuam no Rio Grande do Sul. Esses procuradores, diante da lei que foi editada e publicada lá no Rio Grande do Sul, eles ficaram em alerta e acionaram o Procurador-Geral, dizendo, olha, tem alguns pontos dessa lei que trazem riscos para a administração pública. Por exemplo, risco à transparência, risco à publicidade de onde está indo esse recurso público. Há um receio do uso desses recursos públicos de serem desviados, o risco de esses recursos públicos serem desviados. Daí, acendeu um alerta nesses 10 procuradores que acionaram o Procurador-Geral da República, que, por sua vez, acionou o Supremo Tribunal Federal. Então, o Paulo Goné, ele diz ao Supremo, e esse caso está agora com o ministro Luiz Edson Fachin, é o relator dessa ação, ele diz que o Supremo deve declarar a inconstitucionalidade de alguns trechos dessa lei, porque ela viola a Constituição, ela fere a Constituição e traz risco, por exemplo, de um serviço ou uma obra ser contratada, por exemplo, sem um processo licitatório, o que também fere diversas normas. Então, diante desse risco de uma terceirização e também de um esvaziamento da função pública, da administração pública no governo do estado do Rio Grande do Sul, o Procurador-Geral da República decidiu acionar o Supremo com essa ação direta de inconstitucionalidade, esse palavrão, que nada mais é do que um processo que fala que uma lei, nesse caso essa lei editada pelo Rio Grande do Sul, é inconstitucional, viola uma série de princípios constitucionais e de leis brasileiras e que por isso deve ser declarado inconstitucional até que o Supremo tome uma decisão final sobre esse assunto. Cabe agora ao ministro Luiz Edson Fachin analisar esse pedido e essa defesa que é sustentada pelo Procurador-Geral da República. Obrigada, Theo Cury. Está de olho nesse assunto, volta com atualizações para a gente. Até já, Theo.